Boa tarde, sétimo ano. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 3 de 8 de 2020, né? 3 de agosto de 2020, vamos iniciar a nossa aula de número 14, certo? Em que vamos falar sobre como se formam as montanhas. Essa é a nossa disciplina de ciência. Esse material vai estar disponível aí no nosso canal profcienciarocha.gmail.com, ok? E eu espero que vocês interajam nessa aula, né? Entendam esse assunto. Pessoal, é muito importante que vocês participem das aulas online, né? As aulas que nós estamos tentando desenvolver junto com vocês lá no WhatsApp. Então, quando o professor fizer uma pergunta, seja eu ou qualquer outro professor, vamos dar atenção, vamos ler o material, vamos responder, né? Vamos questionar. Depois você entra lá no privado e fica perguntando. É bom que você pergunta no grupo, porque todo mundo, a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro aluno, tá certo? E como foi dito, né, na sexta-feira, hoje nós vamos iniciar aí aulas de ciências, serão 2 aulas, né, na segunda-feira. Então fiquem atentos, porque vocês vão ter que responder 2 atividades, certo? As atividades elas não são complexas, mas elas estão baseadas, né, totalmente dentro do contexto do assunto que iremos abordar, tá certo? Vamos lá. Como se formam as montanhas? Nas aulas anteriores nós observamos que a crosta terrestre, né, ela é formada aí por placas, e o movimento dessas placas acabam causando terremotos, né, o surgimento de continentes, de montanhas. Então vocês observaram na aula anterior um pouco de como é que isso ocorre, né? Essa questão da formação das montanhas. Algumas montanhas se formam pela atividade vulcânica, digo algumas porque outras são por meio do choque entre essas placas, entendeu? Os cientistas acreditam que a maioria das montanhas vulcânicas é feita de rocha, né, que se desintegrou nas profundezas da Terra por meio da temperatura que é muito alta, né, então essas rochas elas acabam virando uma pasta, né, um creme bem como se fosse uma papa mesmo, né, que é o que chamamos de lava, e ela acaba subindo, né, em forma de lava até escorrer sobre a superfície. A superfície, pessoal, é a parte superior da crosta terrestre, entendeu? Superfície, por exemplo, superfície da pele, é essa parte de cima da pele, certo? A superfície da mesa é a parte superior da mesa. Então, superfície é sempre a parte que está acima, né? Superficial, tá bom? Até escorrer sobre a superfície. E como a poeira vulcânica forma as montanhas. As montanhas vulcânicas são íngremes e em uma forma de cone. Geralmente, né, elas têm essa forma de serem íngremes, ou seja, terem uma elevação muito ascendente, né, ereta, e elas têm muito a forma de um cone também, né? São exemplos de montanhas vulcânicas o Monte Fuji, no Japão, o Kilimanjaro, na África, e o Rainier, nos Estados Unidos. Aqui do lado esquerdo da tela, vocês observam aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, certo? Isso aqui é o Monte Fuji. Isso aqui nada mais é do que um grande vulcão, né? Isso aqui, esse Monte Fuji aqui, ele foi originado por um vulcão. Então, aqui ainda é um vulcão, só que inativo, né? Existem os vulcões ativos, que é aqueles que estão em erupção constantemente, estão derramando lava, e tem aqueles que por algum motivo a pressão interna não consegue ser alta o suficiente para esborrar a lava aqui, né, por cima. Mas pode acontecer, né, de uma hora para outra. A natureza é imprevisível, ele pode também entrar em erupção a qualquer momento, certo? E aqui no lado direito da tela nós temos o Monte Kilimanjaro, né? Localizado aí no continente africano, certo? Que essa aqui, ó, observe que ela é menos cônica em cima, né?
Em cima ela ficou como se fosse uma planície. Mas isso aqui é muito alto, pessoal. Isso aqui é muito alto. Essas montanhas, né, de formações vulcânicas, elas tendem a ser também muito altas. Porque cada vez que a lava vai escorrendo aqui, vai formando rochas aqui em cima, né? E ela vai ficando mais alta, mais alta, mais alta. Outras montanhas são formadas por movimentos dentro da crosta terrestre, que é aquelas que a gente falou, né? A teoria das placas tectônicas explica a forma desse tipo de montanha, que é aquele que a gente falou na aula passada, pessoal, em que as placas elas se chocam, né? E acaba aí causando a formação de novas montanhas, cadeias montanhosas também, né? A cadeia montanhosa é que existe várias montanhas sequenciais. A superfície da Terra é dividida em partes enormes chamadas de placas. Isso a gente já viu, né? Que se deslocam muito lentamente. Os continentes estão situados sobre essas placas e se deslocam com elas. Às vezes as placas colidem, levantando ou levando a rocha para cima. A Cordilheira do Himalaia, na Ásia, é um exemplo desse tipo de cadeia de montanhas, formado quando uma placa sobe a Índia colidiu com as placas asiáticas. Então aqui, ó, nós estamos vendo aqui essa Cordilheira Himalaia, né, que é a Cordilheira Himalaia. E você pode ver que são várias montanhas, né? Várias montanhas. Essas aqui são, de acordo com os cientistas, ela é uma formação da movimentação das placas tectônicas, ok? Será que é possível a vida nas montanhas? Será que é possível alguém viver nas montanhas? As serras e as cordilheiras são barreiras naturais ao deslocamento. É difícil atravessá-las como estradas. As ferrovias precisam abrir túneis caros até para transpor as montanhas, né, baixas. Assim, as cadeias de montanhas tendem a dividir populações que ficam dos seus dois lados e frequentemente constituem uma fronteira, né? Então, de forma natural, essas cadeias ficam ali, né, como aqui, ó, aqui. Imagine que de um lado dessas cadeias montanhosas fica um país e do lado de cá fica outro. Acabou servindo até como uma barreira de limite, né, entre dois países. Aqui um exemplo, né, de uma ferrovia, de uma estrada. Existe várias, né? Existe ferrovia, existe estradas. Essa aqui ela entrou na montanha mesmo, né? Isso aqui exige uma mão de obra muito grande para ser feito isso aqui, para romper e poder atravessar para o outro lado, porque muitas vezes, pessoal, não tem como passar uma estrada por cima disso aqui por conta da condição de inclinação dessas rochas. Então a melhor maneira seria realmente fazer uma perfuração, né, na rocha para que faça aí os túneis. Isso aqui é um recurso humano, né, para tentar unir povos de dois países, aqui trafegar com importação, exportação de algum material entre um país e outro, e acaba fazendo, embora o custo seja muito alto, mas acaba se fazendo esse tipo de construção, né, que são esses túneis atravessando montanhas. Aqui nós temos as grandes montanhas do planeta, a sua localização e a altitude. Nós temos o Monte Everest na Ásia, com 8.848 metros, é a montanha mais alta do mundo, né? O Monte Everest é o mais alto. A Concagua, na América do Sul, com 6.960 metros. O Kilimanjaro, na África, que foi aquele que a gente observou lá em cima, né, com 5.892 metros. O Elbrus, na Europa, com 5.642 metros. Para você ter ideia, pessoal, esse primeiro aí, Monte Everest, 8.848 metros, é mais ou menos como aí do Machado, né? Do Machado
um pouco mais do que a distância do Machado ao Pão de Açúcar. Isso ao centro, né? 2 quilômetros ainda fica faltando para você realmente chegar, vamos dizer que seja do Machado até o Cristo, aqui em Pão de Açúcar, né? Naquela Serra do Cristo. Mais ou menos isso, que vai dar 8.848 metros. Agora imagine isso subindo, não é assim no plano não, isso aí é o tamanho dele em altura, a altitude desse monte, é muito alto. A altitude é tão grande que lá em cima o ar é rarefeito, há uma baixa oxigenação. A gente já viu isso em outra aula, né? Não sei se vocês lembram que a gente já abordou sobre isso. Bom, e aqui uma atividade de vocês, certo? Uma atividade com 4 questões. Questões simples, como eu falei antes, né? Mas muito importante para que vocês adquiram o conhecimento necessário, né, da proposta aqui do nosso assunto, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é só. Lembrando que são 2 atividades, viu? A partir de hoje, dia 3, serão 2 atividades. Vocês respondam, lembre de colocar no cabeçalho, preencha o primeiro cabeçalho, o nome da escola, o nome do professor, o seu nome, a série, né, e a data, do jeito que está aqui, ó. Você copia lá no seu caderno, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau.